Afinal, para ser filósofo, a gente precisa de diploma? Bom, pessoal, essa é uma questão muito comum, muito discutida quando a gente vai falar de filosofia, porque nós vemos diferentes pensadores falando sobre assuntos variados e as pessoas geralmente aceitam com o seu grau de subjetividade sobre se aquele pensador é ou não é um filósofo. Por exemplo, um pensador super pop aí que eu já tive a oportunidade de trocar umas ideias é o Leandro Carnal, que não é da filosofia especificamente, ele é da história e nós consideramos socialmente que ele sim, ele é um filósofo. Da mesma forma, nós podemos pegar de um outro lado do espectro político, ideológico, intelectual, outros pensadores que não necessariamente têm um currículo em filosofia, uma graduação, não tem diploma específico por alguma universidade que certifique a qualidade daquele conteúdo, Podemos pensar aqui no Olavo de Carvalho, que as pessoas aceitam ele, muitos filósofos acadêmicos aceitam que sim, o Olavo de Carvalho é um filósofo. Claro, com as devidas considerações, E também se a gente for remontar aos antigos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, enfim, todo esse pessoal aí que da antiguidade clássica, os pais fundadores intelectuais da filosofia, Tales de Mileto, com seu princípio de que tudo é água, enfim, não existia universidade naquela época. Ou seja, não existia sequer diploma, talvez, nem a ideia de diploma, embora existiam escolas de pensamento que estavam sendo formadas, é claro. A Academia de Platão e o Liceu do Aristóteles são apenas dois exemplos aqui, mas não havia uma certificação, até onde eu sei, de que este cara aqui se formou na Academia Platônica ou se formou dentre os peripatéticos do Liceu de Aristóteles e, portanto, ele é filósofo. E mesmo que houvesse no Liceu e na Academia, muitos outros pensadores que atualmente nós consideramos como filósofos sequer pisaram numa instituição de ensino. Apenas refletiram, apenas escreveram. Muitos, como por exemplo John Stuart Mill, aprenderam em casa, tiveram uma educação em casa, o chamado homeschool hoje em dia, e nós consideramos perfeitamente que sim, é um filósofo e não apenas um filósofo, mas um filósofo de qualidade. Ou seja, por essas pistas que eu já estou dando aqui, parece muito difícil alegar que para ser filósofo tu precisa de um diploma, de um diploma universitário. E de fato, ao menos se tu for remontar a história, a gente acabaria excluindo muitos pensadores desse título de filósofo se a gente dissesse que tem que ter diploma. E como a gente não quer excluir muitos pensadores importantes, inclusive para filosofia acadêmica, para pesquisa de ponta, às vezes no ambiente acadêmico atual, a gente precisa fazer algumas distinções interessantes aqui. Vamos começar pensando em duas condições possíveis para a gente delimitar o que é e o que não é um filósofo. A gente pode pensar aqui primeiro na etimologia da palavra, a filosofia, Então, o filósofo seria aquilo que deriva do termo filosofia, certo? E filosofia, etimologicamente falando, é o amor à sabedoria, Philos mais sofia é aquele papo bem básico que vocês já devem conhecer. Então, se filosofia é o amor à sabedoria, filósofo é aquele que ama saber, certo? De fato, algumas pessoas podem contestar perfeitamente essa etimologia, até porque o mundo muda, as coisas mudam, mas vamos aceitar que, o filósofo, no mínimo, ele tem que amar ou gostar muito de conhecer, de aprender alguma coisa, de saber sobre o mundo. Então aqui a gente pode fazer duas divisões em termos condicionais, Em lógica a gente sempre fala em condicionais, mas enfim, pensemos aqui em duas condições, uma condição suficiente e uma condição necessária, Vamos assumir que filósofo carrega a etimologia na sua prática, etimologia de filosofia. Ou seja, para que seja filósofo é necessário que a pessoa ame saber. Então a gente pode dizer que isso aqui é uma condição necessária para ser filósofo. Então o filósofo é todo aquele que no mínimo gosta muito de saber, de conhecer, ele é apaixonado por aprender coisas novas. Agora vocês podem me perguntar, mas Alisson, isso seria suficiente para dizer que o cara é um filósofo? E aqui que as coisas ficam mais complicadas, porque de fato a gente não pode dizer que muitas profissões que existem por aí não são profissões que as pessoas estão dedicando suas vidas com muita paixão por aprender
sobre aquele assunto, não é mesmo? A gente pode pensar em medicina, direito, psicologia, a gente pode pensar em engenharia, história, qualquer área atual de pesquisa, a gente sempre vai encontrar pessoas que estão pesquisando nesses ramos e que são apaixonadas por aprender sobre aquilo. Ou seja, há aí amor à sabedoria. Agora, eu pergunto para vocês, não é muito estranho dizer que um engenheiro é, por definição, filósofo, só porque ele ama falar sobre engenharia, aprender sobre engenharia, escrever sobre engenharia? De fato, hoje em dia as coisas estão tão especializadas que é bastante contraintuitivo dizer que qualquer um é filósofo, bastando que goste de saber. Então, essa condição necessária para ser filósofo não é uma condição suficiente para ser filósofo. O filósofo, além de amar a sabedoria, ele precisa de algo mais. E é aí que atualmente nós temos a chamada academia universitária. Para quem não sabe, a universidade, como instituição de ensino, surgiu, se eu não me engano, lá pelo século 13, 14, no período medieval tardio, com os escolásticos, né? A Harvard, se eu não me engano, é a instituição mais antiga. Hoje em dia as universidades conseguem bater 600, 500, 600 anos de vida e de história, de trajetória, né? E essa tradição toda embutida nessa qualificação de educação acabou gerando os chamados diplomas, né, que servem como certificação de qualidade de ensino, especialmente se a pessoa aprendeu numa instituição de renome reconhecida socialmente, academicamente, economicamente. E esses certificados, esses diplomas, né, que a gente chama também de colação de grau, servem para a gente dizer, bem, nós temos aqui a condição necessária, esse cara foi lá, aprendeu, é apaixonado por aquilo, mas a gente agora tem uma condição suficiente, né? Que seria essa diplomação, seria essa colação de grau, que é todo um ritual de passagem para que o cara de fato se torne aquilo que ele almeja ser, que no caso é o filósofo. Ou seja, pessoal, só para deixar mais claro o que eu estou querendo dizer aqui, a condição necessária para ser filósofo é uma condição banal, é uma condição etimológica, uma coisa bem simples até, que qualquer um pode ter. Ou seja, todo mundo é, no fim das contas, um filósofo em potencial. Só que nós descobrimos atualmente uma condição suficiente para ser filósofo, que é a academia universitária. Não a academia platônica, embora eles pudessem ter uma espécie de certificação de ensino, mas hoje em dia, nos últimos 600, 700 anos, nós temos a universidade. E a universidade aqui é importante não só pelo status social que ela possa dar às pessoas, mas especialmente para essa certificação de qualidade no mercado de trabalho. Isso porque a gente não tem mais os meros filósofos pensadores da erudição, querendo descobrir a verdade pela verdade, como uma espécie de arte parnasiana. Nós temos profissionais da filosofia, pessoas que trabalham com filosofia. Eu sou apenas um exemplo aqui, fazendo uma troca de serviços, né, serviços intelectuais, como por exemplo este vídeo aqui. E a universidade, então, como uma certificadora de qualidade, certificadora de ensino, ela pode dizer perfeitamente que esse cara é um filósofo. Ah, Alisson, mas nada a ver, a universidade, na verdade, ela apenas diz que o cara é ou pesquisador ou professor de filosofia. E aí que eu te pergunto, afinal, tem alguma diferença última que é importante e definitiva para que um pesquisador ou professor de filosofia não seja o mesmo que um filósofo? Os filósofos passados, em especial os filósofos da modernidade até aqui, eles não apenas pesquisavam assuntos filosóficos, eles também ensinavam sobre esses assuntos. Tem as chamadas cátedras, que é o cara escrever algumas ideias próprias dele, que ele acha que faz sentido, ele faz a cátedra dos próprios pensamentos. Ou seja, as pessoas vejam ele não apenas como um filósofo, mas como um professor. O professor é um plus a mais do filósofo público, como o Kant já falava, né? Agora, pensem comigo, de alguma forma isso não exclui pessoas de serem filósofas só porque elas não têm um diploma. Não, nada a ver. Se eu não me engano, é o Michel Foucault que criticava essa indústria do diploma para certificar quem é filósofo ou quem não é filósofo.
E de fato parece ser uma crítica legítima frente ao fato de que existem muitas pessoas que são formadas em filosofia e que não são exatamente pessoas que a gente diria que são filósofos. Às vezes elas só te fizeram o curso para ter o diploma em alguma uni esquina e tá lá, né? Mas o fato é que pessoas que vivem da filosofia, pesquisam filosofia, dão palestras sobre filosofia, discutem ideias de uma forma oficial, acadêmica, profissional. De alguma forma é muito difícil dizer que elas não são filósofas. E só porque a gente define claramente elas como professoras ou pesquisadoras em alguma área filosófica, isso não seria o suficiente para dizer que ela não é de fato uma filósofa, como uma pessoa que propôs um sistema filosófico amplo, como Hegel, Kant ou afins. Isso porque muitos filósofos, que a gente entende como filósofos, não proporam grandes sistemas filosóficos. O Nietzsche, por exemplo, é um exemplo, né? Todos reconhecemos Nietzsche como filósofo, mas não tem um grande sistema ali. Tem algumas ideias que se casam e fazem algum sentido, mas não é um grande sistema que abarca todas as áreas possíveis da filosofia. Não, né? Temos outros pensadores do passado também, Denis Diderot, Maquiavel, enfim, que falaram sobre coisas importantes a nível filosófico e que não são coisas últimas sobre a existência de todas as coisas possíveis, né, como um grande sistema. O que acontece é que nós, por muito tempo, estivemos procurando essa condição suficiente para ser filósofo e parece que essa condição suficiente mais segura é a academia, é o espaço universitário, é o espaço de especialização em debate filosófico. Ou seja, se o cara conseguiu a sua colação de grau, esse cara pode usar esse diploma, pode usar esse certificado e se apresentar em qualquer espaço público reivindicando um cargo, né, e tentando disputar por um cargo que leva o título de filósofo. Ele está, digamos, institucionalmente, legalmente empossado, né, de uma reivindicação legítima que pode perpetuar ele em um ofício filosófico. Agora, nós temos muitas pessoas que estão desse outro lado, que não passaram para esse da condição suficiente de ter um diploma, mas que estão vivenciando a condição necessária, né, de amar a sabedoria. Muitos são autodidatas, estão aprendendo muitas coisas. O Olavo de Carvalho aqui é um exemplo, por mais que a gente goste ou não goste das ideias dele, ache ideias bobas ou ideias geniais, o fato é que essa condição necessária, amar a sabedoria, amar saber, supondo, né, que o filósofo de fato ama saber sobre algum assunto do seu interesse, essa condição necessária pode possibilitar que essa pessoa se torne uma filósofa, mesmo que ela não tenha condição suficiente. E aqui nós temos pensadores dos mais variados, como eu falei. Na Grécia Antiga, vários não tinham diploma, não tinham certificação nenhuma e tiveram sacadas geniais, ideias muito interessantes para estudar hoje em dia, 2500 anos depois, né? Ao mesmo tempo, nós temos pessoas que são de outras áreas que não a filosofia. O Leandro Carnal, por exemplo, é um historiador renomado no Brasil, pelo menos, que dão várias sacadas de pensamento filosófico que são importantes para muitas pessoas, são às vezes academicamente reconhecidas. Não à toa, espaços acadêmicos convidam ele para dar palestras e que também não desfrutam dessa condição suficiente, que é ter um diploma em filosofia, mas mesmo assim, tendo a condição necessária, eles conseguem ser filósofos. Ou seja, isso serve para você que está assistindo, isso serve para qualquer pessoa que você conhece, que é apaixonada por conhecer. Se de alguma forma ela gosta muito de aprender sobre um tópico que a gente pode dizer que é um tópico filosófico, e ela consegue executar com maestria a investigação de seus pensamentos, enfim, de fato a gente pode chamá-la de algumas outras condições que a gente poderia pensar aqui, né, como um ser filosófico, um filósofo ainda que não acadêmico, não profissional. Mas, por outro lado, a gente tem esses filósofos com colação de grau, né? Aqueles caras que estão certificados por instituições, em geral, reconhecidas, com algum renome. E é muito difícil dizer que eles não são filósofos apenas porque tem o diploma, não é o diploma que certifica. Na verdade, se a gente encontrou alguma condição suficiente para dizer que alguém é um filósofo, parece que a mais segura é a certificação universitária acadêmica.
E não exatamente, por exemplo, propor um grande sistema de pensamento, porque às vezes esse sistema deveria ser em algum nível validado academicamente por seus pares intelectuais, o que às vezes não é o caso. E só para dar um exemplo bizarro aqui, vamos lembrar daquele do Giordano Bruno, lá do Acre, que deu toda uma treta. Eu até fiz, se eu não me engano, fiz um vídeo sobre isso aí, eu vou botar aí na tela alguma coisa sobre isso. Mas tem lá 14, 15 livros escrevendo sobre a origem do universo e tudo mais, e chamar aquele cara de filósofo só porque ele propôs um sistema bizarro é bastante contraintuitivo também, não é? Enfim, pessoal, essa aqui é a minha reflexão frente ao fato, né, de que o Ligeirinho lá perguntou no meu vídeo sobre o Coringa, sobre o que se eu me considero um filósofo, né? E que o Rogério Skylab disse pra ele que atualmente, disse em algum lugar, não pra ele exatamente, mas que atualmente só se faz filosofia na Alemanha e em outro país. Provavelmente o Skylab tirou isso aqui do Hegel. O Hegel, acho que... Não é o Hegel, não me lembro quem falava que só é possível filosofar em alemão, dada a linguagem alemã de como possibilitar aí a criação de palavras e termos novos com as palavras que já existem. Mas também essa é uma visão muito romântica da filosofia, é extremamente romântica, na verdade. É basicamente dizer que o pessoal, os anglo-americanos, não fazem filosofia, né? Filosofia analítica é basicamente anglo-saxã, né? Na verdade, né? Língua inglesa, a maior produção acadêmica filosófica hoje em dia eu acho que é em língua inglesa, né? E é por meio de problemas específicos, temáticos, e esse tipo de consideração do Skylab, perdão, mas é uma consideração pobre, desatualizada, meramente romântica de alguém que não está propriamente no meio acadêmico. Inclusive, eu acho que Skylab não é filósofo, eu não diria que ele é, nem conheço direito o trabalho dele, não é mesmo? Mas enfim, pessoal, eu tô fazendo esse vídeo justamente para refletir sobre essa questão do Ligeirinho, que tá lá no meu vídeo, que eu acho que é uma questão muito importante. Eu tô improvisando algumas reflexões, alguns posicionamentos próprios, como eu vejo essa questão, porque para mim o filósofo é necessariamente aquele cara que tem um baita sistema. Eu pensava assim, e hoje em dia eu percebo que, nossa, tem tantos e tantos filósofos que eu considero filósofo, e que o cara não tá necessariamente propondo um grande sistema, não está necessariamente propondo uma revolução intelectual. Na verdade, ele está apenas dialogando num nível acadêmico, filosófico, com os seus pares em alguma área específica, e que eu consigo perfeitamente dizer, esse cara é um filósofo. E às vezes o cara nem precisa de uma ideia original, nova, ele só precisa de alguma forma, no mínimo, gostar do que está fazendo, de uma forma apaixonada, buscar investigar, né, sobre esses problemas que cutucam o íntimo dele, né, e tentar refletir sobre eles de uma forma apropriada, de uma forma digna, né, de nota entre os seus pares. E é por isso que a certificação acadêmica, especialmente se tu é do mestrado, doutorado, graduação, é mais difícil dizer que o cara se graduou em filosofia e é filósofo, mas se o cara tem um doutorado, é pós-doutor em filosofia, é muito, muito difícil dizer que ele não é filósofo. E lembrando, então, que o filósofo não necessariamente ele abraça ideias com as quais você concorda, não necessariamente o filósofo tem boas ideias. E como eu falei bastante do Aristóteles, que eu adoro citar Aristóteles, o Aristóteles defendia a escravidão de pessoas que ele considerava inferiores. Isso, para mim, não é uma boa ideia. Ou seja, muitos filósofos podem estar defendendo ideias que não são boas aos olhos meus, aos olhos seus, né, aos olhos do nosso tempo, da nossa cultura, da nossa época, mas que ainda assim eles não perderam o status de filósofo por isso. E também não foi um diploma que definiu eles como filósofos. Mas se a gente tem dúvida se uma pessoa é filósofa ou não, certamente consultar o diploma dela pode nos dar uma boa pista. Mas enfim, pessoal, essa aqui é a reflexão de hoje, deste domingo maravilhoso, desse finaleira de domingo. Eu vou tentar trazer mais conteúdo aí, tô usando essa tela verde maravilhosa, só pra mostrar aqui, ó. Olha só, botei um vídeo, agora eu estou num estúdio, eu vou brincar ainda mudando o cenário aqui atrás, né, vou voltar aqui pra tela de cor, beleza? E a gente se vê então nos comentários, quero saber o que vocês acham
dessa definição de filósofo, desse entendimento sobre filósofo, que existiria uma condição necessária, ou seja, a etimológica, né, a etimologia de amor à sabedoria. Então acredito que o filósofo, no mínimo, ele tem que amar saber sobre o seu tópico de estudo, e a condição suficiente de que ele deveria ter um diploma. Não que ele deveria, mas se ele tem um diploma, a gente pode com alguma segurança dizer que sim, aquele cara é um filósofo, embora ter diploma não seja necessário, mas é suficiente sim pra gente dizer que é um filósofo. Quero saber o que vocês acham sobre isso, deixe os seus comentários, e se vocês querem ajudar a melhorar cada vez mais o canal aqui, já sabem como, é só acessar alisonaugusto.com.br/apoie, ou acesse meu site direto, vocês vão encontrar várias features lá. Eu convido vocês a conhecerem mais meu site, para conhecerem mais do meu trabalho, e se gostarem, quiserem engajar comigo, bora então apoiar esse canal. E outra coisa, eu criei uma playlist na Amazon, playlist não, uma lista de desejos na Amazon, que na verdade não são coisas que eu quero pro meu canal, mas coisas que eu já tenho, e que caso vocês estejam querendo saber que microfone eu estou usando, qual é a mesa de som, qual é a tela de fundo, plano verde aqui, qual é essa cadeira, enfim, o que eu uso para produzir os vídeos aqui, vai começar o podcast também. Então vocês entrem nessa lista, que o link vai estar na descrição, e quem quiser pode comprar o produto para se basear no que eu tenho feito aqui, especialmente se você for da área da filosofia e quer divulgar filosofia e reflexões filosóficas, eu super te encorajo. Valeu, filósofo! Então vamos indo para os comentários e continuar a bater o papo, valeu? Então forte abraço e até mais, até o próximo vídeo, valeu!